O AcadáverCast, o podcast da Cadáver. Hoje nós vamos falar sobre a deficiência visual, a rotina do dia a dia de duas pessoas que são alunos da Cadáver, frequentadoras da CIRDA, de segunda a quinta-feira, conforme o atendimento, participam da sociedade, têm a sua rotina normal de convivência entre ambos e também junto com as pessoas que convivem com eles. Eles que são moradores aqui de Campos Novos vão contar um pouquinho mais sobre como que é esta rotina da pessoa com deficiência visual. Quero que você veja também os episódios anteriores que nós já temos postado aqui no nosso canal do YouTube, a Cadáver Campos Novos. Nós temos sobre a instituição A Cadáver, a professora Solange, diretora pedagógica aqui da nossa instituição, falando sobre a trajetória dessa instituição, juntamente com a primeira presidente, que foi a dona Olde, a Lila. Quero que você assista, comente lá no nosso canal, aqui no nosso canal. Você pode curtir, compartilhar para que outras pessoas também vejam o nosso podcast, que é levar o conhecimento de todas as pessoas, levar informação sobre a deficiência visual para que seja melhor compreendida e que as pessoas também saibam quais são os obstáculos, as superações principalmente, a potencialidade de cada pessoa que tem a deficiência visual. Boa tarde, Celso, seja bem-vindo ao nosso AcadáverCast. Boa tarde. Boa tarde, Cacilda, seja bem-vinda também. Boa tarde, obrigada. Hoje falando então sobre a rotina do dia a dia, né? A vivência entre vocês e também junto com a sociedade e também aqui na Cadáver. Frequentando a Cadáver diariamente, Celso, de segunda a quinta-feira? Exatamente. Todas as atividades frequentando, Cacilda, aquilo que está dentro das possibilidades e que estão matriculados, né? Porque aqui tem uma matriz curricular das oficinas que cada pessoa participa, tudo beleza? Sim, tudo. Que eu posso participar, eu participo de tudo, não perco nada, eu gosto de aproveitar mesmo. E qual que é a oficina que você mais gosta, que os outros professores não escutem, né, Cacilda? Senão, a Cacilda falou que na minha não é mais que ela gosta, que ela mais gosta, né? Mas enfim, tem alguma de tua preferência, não? Eu gosto do braille e da informática, é o que mais eu gosto. Pois é, que na informática nós temos que dar uma apertadinha mais, né, que é disputada o ambiente aqui, né? Depois eu corto essa parte. Então aí a Cacilda aí, gosta aí, então do braille, que é a professora Juliana Boff, que tem também um episódio do podcast conversando com a Eliane, falando sobre o braille, falando sobre a leitura e a escrita do braille para a pessoa com deficiência visual. Celso, de segunda a quinta aqui na Cadáver, e também a vivência entre vocês dois e também a participação na sociedade. Vamos falar sobre a superação, em primeiro lugar, Celso. Você se superar como pessoa com deficiência visual, como que foi a tua iniciativa como pessoa deficiente e a tua aceitação? Olha, no início foi bem difícil, confesso. Mas com o tempo, não vou dizer que você acostuma. Você sente falta de enxergar, mas só que você cada dia que vai passando, você vai descobrindo uma coisa a mais, você vai se superando e vai... quando você vê, você está fazendo tudo. Uhum. Então, praticamente como se você estivesse enxergando. Uhum. Mas como eu estava falando antes, é uma superação a cada dia, né, Celso? Um obstáculo novo que é vencido é sempre uma superação, né? Sim, com certeza. Dentro da tua profissão, Celso, quando você exercia, quando você tinha a visão em perfeitas condições, e do lazer, o que você mais acha falta hoje, no dia a dia? Olha, para ser sincero, da profissão. Uhum. Praticava algum esporte, não? Não. Nem um joguinho de futebol? Eu sei que você assistiu, você assiste, né? Um jogo de futebol, né? Assisto, mas jogar eu nunca joguei. Qual que é o teu time, Celso, que você torce? Olha, prefiro não falar. Acho que vai dar divergência. E da profissão, então, você acha falta, Celso? Sim, com certeza. Para mim era uma alegria estar na estrada. Sair, como você sabe, eu trabalhava com frete, né? Então, clareava o dia, às vezes sair 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas, e rodar o dia inteiro, voltar à noite, lá para umas 10, 11 horas, meia-noite ou mais, né? Então, para mim, isso era uma diversão, era como se... era tudo. Então,
foi o que eu senti no início bastante por esse lado, né? Porque do momento que hoje, por exemplo, eu estava fazendo meus fretes, tudo, trabalhando o dia todo, como eu falei, de repente eu tenho que parar, né? Foi aquilo, parei de soco, né? Então é complicado no início, mas a gente supera. Para que os nossos espectadores que estão assistindo, Celso, as causas que pode vir uma pessoa a ficar cega, no teu caso foi? No meu caso, eu já tinha a deficiência, né? Só que eu acredito que o que acelerou foi o acidente que eu tive quando eu caí de cima da casa, que eu bati no chão forte. Então, geralmente o que acontece com a retina é isso daí. O descolamento de retina ele vem de batida, né? De acidentes. É mais comum acontecer isso. Temos bastante casos, né, Celso, de pessoas que adquirem com a diabetes. Tua diabetes é ok, tranquilo, não foi esse o problema? Não. Graças a Deus, não. Não tenho diabetes. Cacilda, na tua convivência aqui na Cadáver, que você já falou que gosta bastante do Braille e participa também de oficinas aqui de informática, também academia, você vai na academia lá? Faço academia, faço academia, faço arte, ali na aula de artes, de artesanato, com a dona Terezinha, né, que ela vem voluntária, daí eu vou todas as quinta-feiras, eu vou com ela ali. Não para aprender, mas porque eu sei há muito tempo, né, fazer tricô, crochê, mas a gente troca ideia, a gente conversa, aprende um ponto, eu aprendo com ela aprende comigo e assim vai, a gente vai, né, todas as quinta-feiras. É uma terapia também, né? Vai exercitando o cérebro, né? Sim, e o Braille eu gosto não tanto de estar na sala do Braille, eu gosto porque eu aprendi e eu gosto para ler, assim, para mim, no meu dia a dia, que me ajuda bastante. Uma pena que não é ainda uma cultura, né, de ter materiais em Braille, né, Cacilda? Você compra um produto, uma revista, um jornal ou algo semelhante, né, que seja um livro. Não tem a tradução, a descrição em Braille ainda, né? No máximo que a gente consegue é remédio. Os remédios, alguma coisa no mercado, tipo a caixa de coador, da Melita, caixa de café Melita, alguns bolos, aqueles bolos de caixinha, vem também. Tem no mercado alguma coisa, você encontra em Braille, mas é pouco. É bem raro. É bem raro. Na farmácia daí já tem mais, a farmácia tem mais. E já puxando para essa área aí da vivência diária, você encontra bastante dificuldades, Celso, nesse sentido aí de querer encontrar algo, não conseguir, precisar mais do auxílio de pessoas, ou a falta de acessibilidade de recurso também promovido pelas pessoas, de reconhecer o cego não como incapaz, mas como uma pessoa que precisa de um auxílio, tem bastante obstáculo nesse sentido pelas pessoas, não? Hoje já está bem... Tá bem diferente, hoje as pessoas já estão aceitando mais, né, sério. E quanto ao obstáculo que você falou, é bem difícil até hoje. A gente necessita sim. Como, por exemplo, às vezes você vai pegar uma roupa, uma meia, vamos supor, você não tem certeza se está tudo igual. De repente você precisa do auxílio de uma pessoa para te falar se tá certo ou não, né? Se tá as cores normais ali, os dois pés igual, senão acontece isso aí, com uma cor ou tudo. Mas graças a Deus quanto a isso, as pessoas já estão bem mais conscientizadas, já tem bem mais aceitação, né? Ajudam, tranquilo. E dentro de casa tem que manter meio que um padrão para vocês encontrarem as coisas assim, ou tem que manter uma organização, né? A gente procura deixar ao alcance, né? Onde a gente sabe que está colocado ali, que você precisou, você chega e vai achar, né? Então a gente procura sempre colocar isso. Se eu vou guardar alguma coisa, eu aviso ela, falo, guardei em tal lugar, até porque a gente vai ficando mais idoso, vai esquecendo as coisas, né? Então eu já aviso, tá aqui, se um dia eu te perguntar, você sabe onde está, você me avisa também, pra gente ficar mais tranquilo para achar a hora que precisa. Então a gente faz muito isso, coloca as coisas sempre no lugar certo.
E Cacilda, no dia a dia teu de sair, fazer uma compra, comprar uma roupa, até mesmo ir numa farmácia, numa consulta médica, como que funciona esse processo aí? Se nós precisamos ir no postinho lá do nosso bairro, a gente vai sozinho. Dificilmente, só se for no horário da tarde que a gente tá aqui, daí alguém vai com a gente lá. Senão lá a gente vai sozinho, porque lá, se for preciso eu ir sozinho, eu vou. E lá no bairro que nós moramos, eu conheço rua por rua. Eu, já tá tudo desenhado o mapa na minha cabeça. Se tiver aqui no mercado, eu vou sozinha, mas sempre a gente pede ajuda. Tem a vizinha tá sempre com a gente, e então ela sempre vai com nós. Ou às vezes alguma coisa a gente vai aqui com o pessoal aqui da Cadáver. Mas se for preciso mesmo eu ir sozinha, eu com a minha bengala eu vou de boa. E dentro de casa eu me viro, graças a Deus. Eu faço tudo meu serviço e cozinho, e lavo, e passo, e faço crochê, faço tricô. Faço até para fora, para vender, né? E o Celso tá fazendo tapete ainda, Celso? Tô parado agora porque acabou os fios, né? Onde a Cadáver comprava, a gente comprava ali em Tangará, não fornece mais. Não. Aí no momento tô parado. Mas tendo material, a produção continua. Sim. Tem maçã de encomenda. Vamos de vento em popa. É isso aí, né? Teus afazeres, Celso, normal também, dentro de casa, fora de casa, você tem a tua vida normal? Sim, tranquilo, normal. Como ela falou ali sobre o bairro ali, ali a gente anda tranquilo no bairro ali, de boa, né? Porque é um lugar que a gente conheceu, assim, quando eu vim pra cá, em 2013, eu enxergava bem mais, sabe? Um pouco a mais. Então eu andava tranquilo naquelas ruas todas ali, eu conheci tudo. Então hoje, se precisar sair, a gente sai tranquilo, como ela falou que sai até sozinha. Então no começo ela não mencionou isso, mas quem ensinou ela a sair fui eu. Me mostrou as ruas e eu aprendi, tá tudo na minha mente. Tá na mente, né? E o que mais acresce, digamos assim, de sentido na pessoa com deficiência, no caso de vocês, né? Acredito que cada pessoa é uma forma, né? Assim como quem enxerga. Mas, por exemplo, para sentir as coisas, para ver, para sentir em que local que está. É o barulho, é a audição que eu fico mais atento, é o movimento, é a percepção de chão, por exemplo, a descida, a subida. Tudo isso ajuda a se localizar, né? Sim, ajuda. Se você está chegando numa parede, você sente que o ar está fechando. Se você está embaixo de uma árvore, perto de um carro, de um muro, de alguma coisa, você sente assim que quando você está chegando, você sente que o ar... Tipo, que ele vai fechando assim, você sabe que tem alguma coisa ali. E daí, como você falou, as subidas, descidas, as esquinas, né? O meio-fio eu gosto de ir, já que eu calço, principalmente aqui em Campos Novos, né? O calçamento é péssimo. Então, eu vou pela beira do meio-fio e eu vou pelo meio-fio. Daí, tipo, você precisar eu vou contando as esquinas. Atravessa a rua, para atravessar, a gente para, escuta, né? Se não tá vindo carro, atravessa. E daí, tipo, a gente vai contando as esquinas, quantas esquinas você vai para a direita, quantas para a esquerda. E como quando o Celso enxergava mais, daí a gente andava bastante, daí eu ia percebendo, né? Quando você dobrava uma esquina, para que lado que você dobrava. E foi onde eu aprendi. Como lá em Caçador, quando eu morava em Caçador, a professora de orientação e mobilidade, ela ensinou nós. E também o cheiro, quando você está chegando perto de um mercado, de uma padaria, de uma farmácia, de uma loja de roupa, você sente o cheiro. Daí é onde você também se encontra pelo cheiro, você sabe mais ou menos aonde que você está. Tem que ir utilizando todos tem que usar todos os recursos que você tem, né, para você. Né? Nunca aconteceu um acidente, nada, Celso, assim, depois de ter a visão, devido à cegueira mesmo, de repente, né, um destaque na frente. Você bater assim de pouco é frequente, né, mas né, até a gente sabe que a acessibilidade é bem precária, né, mas digo, acidente mais grave nunca. Não, graças a Deus nunca teve nada. É como você falou, às vezes você esbarrar numa placa, uma coisa, isso aí é normal, né? Vai acontecer. Até uma das coisas que nós não está tocando no assunto é acessibilidade ainda, mas o que não deveria existir era placa na rua e essas lixeiras, né? Suspensa na grade. Aquilo ali é
É um veneno pra gente, né? Lembrando que o Celso aí citou aí os obstáculos de acessibilidade aí no passeio público, né? Mas a gente conhece por calçada, né? Na beira dos muros e cercas, o que prejudica bastante a mobilidade da pessoa com deficiência. Nós vamos tratar isso num podcast mais adiante com o Celso, falando com a vereadora Celina e também o Alex, falando sobre a melhoria dessa acessibilidade. E que daqui uns dias mais você vai poder assistir aqui no nosso ACADAVcast, o podcast da ACADAV. E hoje nós falamos aí sobre a vida diária, a rotina do Celso e da Cacilda, eles são deficientes visuais e também são casados. Há quanto tempo, Celso? Vai fazer 10 anos. 10 anos de casado. Uhum. Você conheceram, se identificaram, casaram. Quem que chegou primeiro em quem, Cacilda? E ela? Eu que liguei para ele para conversar, porque eu sabia que ele estava começando com o problema de visão, né? Aí eu liguei para ele para conversar, para a gente se conhecer, trocar ideia, né? Coisa. E daí a gente começou a conversar e foi. Aí ele veio, foi dia, como eu já falei, no dia 19 de novembro de 2012, foi a primeira vez que eu liguei para ele. Aí a gente conversou bastante, e daí dali para cá veio conversando. Aí em janeiro ele veio passear aqui para Santa Catarina, que ele morava ainda lá no Mato Grosso. Daí ele foi me visitar lá em Caçador, e daí ele voltou embora para Mato Grosso, e daí a gente sempre conversando, e ele dizia, aqui onde eu tô não dá mais para mim ficar, eu vou dar um jeito de ir embora daqui. Eu morava sozinha há 4 anos, eu morei 4 anos sozinha lá em Caçador. Daí, um dia eu falei para ele, já que você quer ir embora para algum lugar, eu moro sozinha, se quiser vir morar comigo. Mas a intenção não era Aí, de repente, veio morar ali, nós dois sozinhos, então, daí já vamos viver nossa vida, nós dois. Sim, a princípio a gente ia morar junto, dividir despesas, coisas e tal, né? Mas depois as coisas foram mudando. A convivência, né? A convivência vai se aproximando, né? Graças a Deus, até hoje está dando certo. Já vai para 10 anos. A gente morou 1 mês e pouco lá em Caçador. Aí, por causa dos parentes, né? De ajuda, que a gente sempre precisava de ajuda. Daí lá era mais difícil, né? Mais complicado. Lá o pessoal tudo trabalhava. Não que aqui também não trabalha, mas tem mais tempo, né? As irmãs dele, daí elas começaram a falar que se ele quisesse vir para cá, elas ajudavam e tal. Aí o dia 13 ele chegou em Caçador, lá do Mato Grosso, dia 4 de maio de 2013, dia 13 de julho nós mudamos para Campos Novos. E graças a Deus estamos aqui até hoje. Agora vamos ficar para sempre, eu acho, aqui, porque a gente comprou apartamento, né? Então, tem moradia própria, né? Sim, estamos aqui de boa, graças a Deus. Isso, apartamento. O apartamento é pelas condições que é melhor para conviver, ou foi o que surgiu, digamos assim, de comprar apartamento, ou foi já por opção, vamos pegar um apartamento que é melhor para a gente? Não, o apartamento foi por opção, como você falou. A gente até andou olhando umas casas aí para comprar, era a mesma acessibilidade do apartamento para comprar, né? Mas devido à segurança também, né? Porque o apartamento é bem mais seguro, a gente gosta de viajar, né? Então quando a gente viaja, não fica sozinho, sempre tem alguém no apartamento, né? No prédio, né? Então não precisa você deixar caseiro, essas coisas, e a segurança pra gente mesmo, né? Então foi isso aí que a gente decidiu pelo apartamento. Condomínio fechado? Condomínio fechado. Isso dá uma garantia também, né? Sim. Porque geralmente, como você falou, né? Sendo apartamento, um vizinho está cuidando do outro, né? Exatamente. Sim. O que já não acontece, por exemplo, em residência, casa, se a gente sai, o vizinho não fica, ele só vai olhar se der o caso de olhar alguma coisa que esteja acontecendo, mas não é, né? Já não é essa proximidade que tem um vizinho de porta, tá olhando o que está acontecendo, né? Muito bem. Lá é bem acessível, os vizinhos são bem... Gostam de ajudar, atendem, né, a gente. E nós também ajudamos eles, porque um ajuda o outro, né? É verdade, né? Vizinho é para isso. Hoje em dia tá mais escasso, né? A visitação de um vizinho com o outro. Mas todo mundo se respeitando e um atendendo daquilo que é do outro, reconhecendo que o que é do outro, né? Porque hoje em dia as coisas estão bastante difíceis, né? Para haver esse respeito, né? Um quer ultrapassar os limites da liberdade, já afeta o outro, né? Mas
convivendo com pessoas que possas confiar, como diz o Celso, pode deixar a casa fechada lá que sabe vai voltar, o vizinho tá cuidando e vai voltar, tá igual como deixou. Já é uma grande garantia, né, de convivência, digamos assim. Sim. Eu lá em Caçador eu morava sozinha, mas eu morava na parte de baixo da casa e o dono da casa morava em cima. E daí ele sempre me ajudava. Aí quando eu queria ir no mercado, eu tinha que passar uma ponte de madeira. Daí eu perguntava para ele, não tem tábua quebrada na ponte? Daí ele dizia, vá pela direita, que lá da esquerda tem um quebrado. Eu pegava a bengala, eu ia sozinha no mercado, eu me virava. E também se eu queria outra coisa de outros mercados, eles traziam para mim, ou iam comigo. Graças a Deus eu nunca encontrei dificuldade nessas coisas. Eu sempre gostei de fazer amizade, conversar com as pessoas e sempre tive ajuda. Toda a vida. Sempre que eu precisei, eu sempre fui atendida. Que bom. A Cadavecast, o podcast da Cadave, acesse o nosso canal, assista esse podcast, compartilhe e também se inscreva no nosso canal, informe as pessoas que você talvez conheça que tenham deficiência visual sobre as informações que nós estamos levando ao ar por aqui, por esse canal. E fica aí o convite também para você compartilhar, curtir e assistir os vídeos. A Cadavecast, o podcast da Cadave. Daqui a alguns episódios mais, vocês vão estar vendo aí o Celso e a Cacilda com outras pessoas também interagindo sobre as atividades que eles participam no dia a dia e outros assuntos que são relevantes aqui à nossa instituição. A Cadavecast, o podcast da Cadave.